Bom dia para a turma do 7º ano e para a turma do G2. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de migração, né? No último vídeo eu falei o que era migrar, né? Que é sair de um lugar para ir morar em outro lugar, né? E aí a gente tem algumas causas dessa saída. E aí eu citei a questão do clima, né? Climas muito secos, ou com muita chuva. Eu citei a questão da violência e a questão do emprego, né? Falta emprego no lugar, as pessoas saem dali para ir buscar emprego em outros lugares. E aí hoje eu trouxe um mapa do Brasil para a gente poder entender mais ou menos as principais correntes, os principais fluxos de migração que aconteceram no nosso país, tá? Essas migrações que a gente está conversando até agora são as chamadas migrações internas, ou seja, dentro do nosso país, tá? Muito bem. E aqui a gente tem, olha, um mapa do Brasil, né? A gente começa a ler, a fazer a leitura do mapa sempre pelo título. Olha aqui, ó. Migração interna no Brasil, é o que está escrito aqui. Então as setinhas vão mostrar a direção das migrações, ok? Muito bem, a gente tem essa primeira setinha aqui, ó, azul, né? Para eu entender o que significa essa setinha azul, eu tenho que ir na nossa legenda, tá? Aqui estão os quadradinhos com uma explicação pequenininha, tá? Então aqui a gente tá vendo, ó, que essa setinha número 1 tá saindo de estados da região Nordeste, ó, esse pedacinho aqui é o Nordeste. Vai ter gente saindo do Ceará, da Bahia, do Maranhão, em direção aqui à região Sudeste. Esse primeiro fluxo, essa primeira saída migratória aconteceu por volta de 1950 e as pessoas estavam saindo da região Nordeste em direção ao Sudeste, principalmente por conta dos empregos que estavam surgindo aqui no estado de São Paulo. Que empregos eram esses? Empregos nas fábricas, nas indústrias, tá? A gente estava tendo uma grande oferta, ou seja, estava tendo muitos empregos aqui no estado de São Paulo. Então, as pessoas desempregadas do Nordeste vinham para essa região, migravam para a região Sudeste, mais especificamente no estado de São Paulo, tá? Muito bem. Essa segunda onda aqui, ó, essa segunda onda é representada pela setinha laranja, e aí a gente vem aqui, ó, para entender essa setinha laranja na nossa legenda, e aí a gente percebe o seguinte: muitos nordestinos saíram daqui dessa região, tá? Ou por conta do clima, ou por conta da falta de emprego, migraram em direção à região norte do nosso país, tá? Vieram para essa região principalmente buscando empregos nos garimpos, tá? Garimpo são os lugares onde a gente busca minérios, tá? Então as pessoas vieram para cá tentar melhorar a vida, tentar buscar um lugar melhor para viver, ok? Muito bem, isso por volta de 1950, 1970, tá? Esse próximo fluxo aqui também acontece por volta de 1960, 1970, tá? Por que, um pouco antes de 1960, por que as pessoas estão saindo do Nordeste e do Sudeste, tá? Então as pessoas estão saindo de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo em direção ao interior do nosso país. O que está acontecendo no interior do nosso país? Né? Aqui as pessoas saíram buscando emprego nas fábricas. Aqui, por volta de 1955, 1956, começa a construção da cidade de Brasília.
Se a gente está tendo a construção de uma cidade, né, aparecem novas oportunidades de emprego, principalmente na construção civil. Construção civil é aquela parte em que a gente tem obras, né, pedreiro, serralheiro, engenheiro, enfim. Então, muitas pessoas vieram para o interior, na região centro-oeste do Brasil, para participar da construção de Brasília. Muita gente veio para essa região. E essa era justamente a intenção de construir Brasília. Era povoar toda essa região aqui, ó, que antes era deserta. Todo o território ele tem que ser povoado. Se ele ficar deserto, né, se ele ficar vazio, a possibilidade de pessoas entrarem nele é grande, tá? Então, a construção de Brasília trouxe muita gente para essa região, tá? Muito bem. E esse último fluxo aqui, ó, esse fluxo rosa, indica o último grande fluxo de migração interna no nosso país. Por volta da década de 1970, 1980, o governo brasileiro começou a oferecer terras a preços baixos aqui na Amazônia. Por que o governo começou a oferecer terras, né, lotes de terra por preços baixos nessa região? Porque era uma região vazia, né? E aí, por ser uma região vazia, o governo precisava ocupar essa região. Como é que eles fizeram isso? Oferecendo lotes de terra a preços baixos. As pessoas, né, muita gente saiu principalmente aqui, ó, da região sul do Brasil e do sudeste também, em direção à região de Mato Grosso, Amazonas, Pará, para tentar conseguir melhorar de vida. Esse fluxo, esse barateamento dessas terras não trouxe uma melhor condição de vida para a população, tá? Porque as pessoas vieram para cá, compraram os lotes de terra a preços baixos, mas o governo não deu a ajuda necessária para essas pessoas plantarem nessa região, tá? E aí depois essas pessoas fazem o fluxo contrário, tá? Um fluxo de retorno. Então percebam que nós tivemos 4 grandes fluxos migratórios no nosso país. Por volta de 1950, por volta de 1960, aqui entre 50 e 60 e aqui entre 1970 e 1980, tá? Lembrando que esse fluxo aqui, ó, foi pela construção da cidade de Brasília. Aqui, olha aqui, pelos lotes de terras mais baratos, tentando povoar essa região. Ok? Muito bem. Bom, gente, além dessas migrações que acontecem dentro do nosso país, existem também aquelas migrações que a gente chama de migrações externas. É quando as pessoas saem de um país para vir morar em outro país, tá? Existem brasileiros que saem daqui em direção a outros países, buscando melhores condições de vida, tá? Eu tenho certeza que alguém já ouviu falar de algum conhecido, algum parente que tentou ir para outro país, sei lá, para os Estados Unidos, para a Itália, enfim, buscando uma melhor condição de vida do que aqui no nosso país. Mas também existe um movimento de pessoas de outros países que tenham vindo, né, ou estejam vindo ainda, morar aqui no nosso país, buscar melhores condições do que no lugar em que essas pessoas vivem, tá? Aqui eu tenho um mapinha do mundo, tá? Mais ou menos para vocês terem uma ideia. Esse aqui, olha aqui o título, ó, é um planisfério político, ou seja, está mostrando os países do mundo, tá? Aqui, olha, percebam aqui o nosso país, esse verde aqui, ó, bem grandão. O Brasil é o 5º maior país do mundo, tá? Aqui, Estados Unidos, Canadá, países da Europa, tá? Deram um zoom aqui, ok? Continente africano, continente asiático, Oceania e Antártica, tá?
Muito bem. Por volta lá de 1904 até 1917, houve um fluxo, ou seja, uma grande quantidade de pessoas que estavam saindo daqui do continente europeu em direção ao Brasil. Nossa, por que as pessoas estavam saindo da Europa, tá? De países como Itália, Portugal, Alemanha, e estavam vindo morar aqui no Brasil? O que tinha aqui no Brasil de tão bom para as pessoas saírem de lá para vir para cá? Não era o que tinha de tão bom aqui, era o que tinha de tão ruim aqui, tá? Aqui no continente europeu, tá? Países como Alemanha, Itália, Suíça estavam passando por uma guerra, tá? A Primeira Guerra Mundial estava acontecendo nesse momento, entre 1914 e 1917, 18, tá? Então, com a guerra, as pessoas não queriam ficar aqui, ok? Já tinha falado com vocês que guerra, a violência é uma das causas da saída das pessoas, da migração das pessoas. Então, muitos saíram daqui do continente europeu em direção ao nosso país, que não tinha guerra, tá? E aí, essas pessoas, principalmente alemães e italianos, vieram se estabelecer nessa porçãozinha aqui do nosso país, que a gente chama de região sul, tá? Alemães e italianos vieram principalmente para cá. Japoneses vieram para a região de São Paulo, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, uma tabelinha que tá mostrando o seguinte. Olha aqui, ó. Essa tabela, ó, tabela é igual a mapa, igual a texto, tem um título, olha aqui, ó. Brasil, entrada de imigrantes por nacionalidade entre 1904 e 1913, tá? Nós tivemos, olha aqui, ó, alemães, 33.859 alemães vieram para cá. Olha a quantidade de espanhóis. Espanhóis foram 224.672. Italianos, 196.000 italianos, 521 vieram para cá, tá? Portugueses também num número bastante significativo. 384.672 portugueses vieram para cá, tá? Nesse período compreendido entre 1904 e 1913, né? Tinha falado 17, mas 1913. Mas a Europa já estava passando por aquela instabilidade, por uma turbulência bastante grande, e aí as pessoas decidiam vir para cá. Muito bem, com essa entrada de imigrantes naquele período, a nossa população aumenta por conta da chegada dessas pessoas, tá? Aqui, ó, tem uma imagem lá de Gramado, no Rio Grande do Sul. Olha a influência que os alemães e os italianos trouxeram aqui para o nosso país. Olha o tipo de construção, tá? É diferente das construções que a gente vê aqui no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, né? Olha aqui, ó, as danças, as festas típicas europeias que foram trazidas para cá, tá? Por conta desses imigrantes que vieram e trouxeram parte da sua cultura para cá, para o nosso país, tá? Hoje em dia, a gente não percebe essa chegada tão grande e tão forte dos europeus aqui no nosso país, tá? O que a gente percebe é um fluxo grande, olha aqui, ó, outro mapa, tá? Planisfério, deixa eu ver aqui, estrangeiros migrantes de 1910 a 1916. A gente tem várias setinhas aqui, ó, na direção do nosso país. Quanto mais grossinha, maior é o número de imigrantes que vem. Quanto mais fininha, menor é o número de imigrantes, tá? Muito bem. Então, o que a gente percebe? A gente percebe, olha só, essa aqui, ó, é o Haiti. O Haiti é um país extremamente pobre, tá? Então, se a gente tá num lugar extremamente pobre, o que as pessoas fazem? Elas saem do seu lugar, tá? Elas vão buscar outros países que tenham a oferecer melhores condições. Nesse caso, o Brasil tem condições melhores do que o Haiti. Então, olha aqui como é que tá grossinha essa setinha, tá? A gente tem setinha de pessoas que saem da Colômbia,
da Bolívia, olha como é que tá grossinha, tá? Em direção ao nosso país. Todos esses países que eu tô citando para vocês são países muito pobres, tá? E aí às vezes a gente pensa, o Brasil é muito pobre, a gente não tem nada, mas existem países, existem populações que vivem em situação piores do que as nossas. E aí a gente acaba sendo um lugar em que essas pessoas querem vir para cá, tá? Muitos desses imigrantes, né, desses migrantes externos que vêm de outros países para o nosso país, vivem em condições precárias. Muitos deles não conseguem emprego, tá? Quando conseguem, são empregos que pagam muito pouco, né? Muitos deles acabam continuando ilegais, tá? Não são legalizados, não têm documentos para permanecer no nosso país, enfim. Então é uma situação bastante difícil e bastante delicada, né? Existem também muitos brasileiros que saem daqui do Brasil, tá? Existem brasileiros que saem do Brasil para tentar vir morar aqui nos Estados Unidos. Alguns conseguem de maneira legal, ou seja, conseguem documentação, né? Conseguem um emprego, mas muitos brasileiros arriscam, tá? Tentam a sorte, achando que vão chegar lá nos Estados Unidos, vão conseguir um emprego, vão conseguir dinheiro e vão enriquecer. E não acontece assim com tanta facilidade. Muitas pessoas são pegas na fronteira, são deportadas, são mandadas para cá, tá? Nós tivemos alguns episódios aí com Donald Trump, que pegou famílias que estavam lá nos Estados Unidos, separou pai de criança, foi uma confusão doida, tá? Então a migração é essa tentativa de você ir buscar um lugar melhor para viver, mas muitas das vezes o migrante ele não consegue estar legalizado, ou seja, dentro da lei. E aí ele tenta a sorte. Só que esse tentar a sorte, muitas vezes, tem muita dificuldade, tá? Você pode ser preso, você pode ser mandado de volta para o teu país. Então, a gente tem que ter bastante cuidado nessa questão da migração, tá bom?